Graça e paz, irmãos. Nós estamos agora indo para o áudio de número 38 da ativação dos intercessores, num outro formato. Eu espero que vocês gostem, um modo mais ao vivo, né? Bom, nós estamos chegando no final do quarto módulo e nós vamos fechar essa ativação dos intercessores no quarto módulo. O quinto módulo, nós vamos estar falando sobre temas específicos. Cada vídeo produzido vai ser sobre um tema específico, ok? Por exemplo, o primeiro vídeo eu vou estar falando sobre incenso, que simboliza a oração na Bíblia. E cada vídeo vai ter um tema específico, ok? Então espero que vocês compartilhem esses ensinos, esses estudos sobre oração, sobre intercessão, sobre o posicionamento do intercessor. Se está sendo bênção para a sua vida, se você está sendo edificado com a palavra que o Senhor está trazendo para nós, então compartilhe isso, divulgue, passe para outras pessoas. Monte um grupo na sua igreja para estudarem juntos. Monte um grupo entre os seus amigos para vocês ouvirem os áudios, vocês estarem acompanhando a leitura através do PDF que a gente está montando sobre esses áudios de intercessão, que são lições práticas de vida na área da intercessão e na área do nosso posicionamento como cristão, como pessoas. Então, conto com você para nos ajudar a espalhar as boas novas do Senhor, espalhar o conhecimento da palavra hoje no mundo tão longe, às vezes, das verdades de Deus, acerca da intercessão, desse tempo tão precioso que a gente deve ter com o Senhor. Então, vamos orar para começar o áudio 38? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia, te agradecemos por estarmos aqui hoje para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor a tua palavra, Pai. Que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga conselho para a nossa vida e que nós possamos, Senhor, absorver esses conselhos como parte da nossa existência, como parte da estrutura espiritual e emocional nossa. Nos ajude, Senhor, a andar naquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre o chamado profético e o chamado de intercessão. Já nos primeiros áudios a gente viu que todos nós somos chamados para orar um pelos outros, orar e sem cessar. Então são textos da palavra conhecidos, mas existe tipo de oração, digamos assim, que se chama intercessão. A intercessão, ela é um ato mais direto no mundo espiritual, onde interfere diretamente numa causa. Quer dizer, nós nos colocamos espiritualmente entre a ação contrária e a vida da pessoa a qual nós estamos intercedendo. É como se nós nos colocássemos como escudo sobre a vida daquela pessoa contra toda ação contrária que nos levou a sermos a pessoa de intercessão em relação àquela pessoa, àquela situação, àquela família ou àquela nação. Dentro dessa visão acerca da intercessão, nós aprendemos muita coisa e temos discernido muitas coisas acerca desse posicionamento do intercessor. O intercessor e o profeta, eles são muito parecidos. Eles têm algo muito em comum. Todo profeta, ele é intercessor. Mas nem todo intercessor é um profeta. Eu falo profeta de carreira, um profeta legítimo, ordenado pelo Senhor para o ministério profético.
Então, vamos começar falando um pouquinho do intercessor. Bom, o intercessor tem algumas características. Primeiro, ele entendeu o papel dele e a necessidade da intercessão, da oração. É alguém que prioriza isso. É alguém que entende que há realmente um chamado específico e há uma importância muito grande em disponibilizar tempo para orar por causas específicas, tanto dele, da família, como de outras pessoas, e até de pessoas que ele nem conhece, e de nações que ele nunca foi e talvez nunca vá. É algo que vem de dentro dele, é algo que é gerado dentro dele, é um incômodo no coração dele por orar, por estar diante de Deus em intercessão por aquela causa, por aquele evento, por aquelas vidas. Então, algo muito forte, é mais do que um sentimento. E muitas das vezes ele não é forçado ele orar. É algo que está nele, é algo que faz parte da estrutura dele. E isso é um chamado de Deus. A intercessão como um ministério, digamos assim, o intercessor como aquele que é tocado por Deus para se colocar na brecha por um povo, ele tem isso nele, é algo natural, é algo que é gerado dentro dele. Então, é uma das características do intercessor é essa. Eu não estou falando de oração, de pessoas que são chamadas para orar, porque a oração é para todos. Mas existe um toque especial na vida do intercessor. A gente já viu nos áudios anteriores sobre essa questão do chamado de intercessor que está lá em Ezequiel. O profeta, ele e o intercessor, eles têm uma característica em comum. Porém, nós precisamos ter muito cuidado em relação a essa característica. Porque, como eu falei, a oração, a intercessão, ela é um diálogo entre as duas partes. Entre a pessoa e entre Deus. Então, não é aquele tempo onde nós vamos falar sem parar. Mas é o tempo que nós vamos falar, mas também nós vamos ouvir de Deus acerca daquela situação, acerca daquela pessoa. E o intercessor e o profeta, ele tem a obrigação de ser fiel em relação àquilo que ele ouviu de Deus, recebeu do Espírito Santo, em relação àquela pessoa ou àquele evento. E transmitir isso de forma clara e de forma leal, sem alterações. Isso é uma característica de ambos, tanto do profeta quanto do intercessor. Você está orando e está intercedendo por uma pessoa, por uma causa, e muitas das vezes o Senhor vai te responder, vai te falar acerca daquele evento, acerca daquela situação que você se colocou como intercessor por aquela pessoa, por aquela causa. E muitas das vezes o Senhor vai trazer palavras para você acerca daquela situação. E é uma obrigação nossa transmitir fielmente aquela palavra, sem colocar mais, nem tirar em relação à palavra que você recebeu de Deus para aquela pessoa, no caso. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos uma alma, nós temos sentimentos e vontades, e a gente tem que ter muito cuidado para que os nossos sentimentos não interfiram nessa transmissão leal daquilo que Deus falou como intercessor acerca de uma determinada situação.
E nem sempre aquilo que Deus vai nos falar é a resposta que a pessoa gostaria de ter. Então, várias vezes pessoas pediram para que eu orasse por alguém que estava enfermo, intercedesse por aquela vida. E em alguns casos, o Senhor foi muito claro falando que aquela pessoa ia ser recolhida, que o tempo dela realmente tinha chegado. E eu tive que falar para essas pessoas, com calma, com tranquilidade, trazendo conforto também, mas eu tive que falar que aquela pessoa ia ser recolhida, que o Senhor estava chamando aquela pessoa e que era para as outras pessoas pararem de orar pela cura, porque já era o tempo determinado por Deus. Em alguns momentos pode haver a misericórdia do Senhor dentro de um propósito dele que só Ele vai entender. Então não cabe a nós julgarmos, cabe a nós sermos fiéis em falar aquilo que o Senhor falou. Nós não temos que justificar a palavra que vem de Deus através da nossa boca. Não temos que justificar. Nós temos apenas que transmitir a palavra que o Senhor nos fala, fielmente, sem acréscimo nenhum e sem deixar faltar nada. O profeta Jeremias, aqui no texto que eu estou lendo, entre o capítulo 18, capítulo 19, a partir do capítulo 16, o profeta ele entra muitas das vezes em crise por tudo aquilo que o Senhor está revelando para ele, falar para as pessoas, porque não é agradável, é uma palavra de juízo. E muitas das vezes, assim, amigos pessoais de Jeremias buscaram matá-lo e falavam mal e xingava ele e chamava ele de engano, de um profeta que era maluco, louco, de um herege e de um traidor. Porque a palavra que Jeremias estava recebendo de Deus era a palavra de juízo contra o povo de Israel. E Jeremias, ele era fiel naquilo que Deus falava, só que não era fácil para ele transmitir aquelas palavras. Chega um momento que ele amaldiçoa o dia que ele nasce, porque ele já não aguenta a pressão, né? É muito difícil, às vezes, falar algumas coisas que não estão dentro daquilo que a pessoa gostaria de ouvir. Mas nós, como intercessores ou como profetas, nós temos a obrigação de falar aquilo que o Senhor está falando, sem acrescentar uma vírgula, sem acrescentar nada e nem deixar de falar. Então ele chamava às vezes dia da minha angústia. Isso eram as palavras de Jeremias, dias da minha angústia. Então ele aqui, momentos terríveis que ele passou, sendo acusado, sendo tratado como um louco, várias vezes foi preso, foi açoitado, mas ele não conseguia parar de falar aquilo que o Senhor trazia em seu coração. Diz o texto aqui que a palavra de Deus queimava dentro dele. Ele tentava não falar, muitas das vezes ele resistia às palavras que vinham, porque eram palavras duras e palavras que ele não queria falar. Porque ele sabia que os amigos dele, a família dele, pessoas que ele conhecia, iam sofrer duramente nas mãos da Babilônia. Ele sabia disso, ele sentia no corpo dele. E muitas das vezes ele resistia a falar a verdade. Porém, o Senhor tinha em Jeremias um servo fiel, que mesmo passando por tudo que ele estava passando, de humilhação,
de xingamentos e todo tipo de agressões. Ele era fiel à palavra que Deus trazia em sua boca. E ele se entregou completamente ao chamado de Deus. Ele tinha no Senhor o amigo mais fiel. A vida de um profeta é solitária. A vida de um profeta é solitária. A vida do intercessor, geralmente, é solitária também. Até porque o intercessor e o profeta, o prazer deles é estar com o Senhor. O prazer do intercessor e do profeta é estar com Deus. É ter tempo com Deus. Ele não é muito social. Ele gosta de estar sós com o Senhor. Aqui o texto de Jeremias 20, a partir do versículo 7, diz o seguinte: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou uma destruição para mim, um opróbrio, iludibre todos os dias. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei o seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque vi a murmuração de muitos. Aterrou por todos os lados. Denunciai, denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Eles achavam que Jeremias era um amaldiçoador, era um jogador de praga, porque tudo que Jeremias falava era de destruição contra Israel. Mas aí Jeremias sabia, e ele dizia assim, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Diga, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Então, que nós possamos nos manter firmes dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas não vão entender o seu chamado e não são obrigadas a entender o seu chamado. E também nós não somos obrigados a tentar persuadi-los para entender o nosso chamado. Chamado não se entende, chamado se vive. O chamado não é para a gente entender, o chamado é para a gente obedecer. E o Senhor, Ele vai ser fiel com você. Dentro do ponto de nós sermos fiéis também ao chamado dEle na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós possamos nos manter fiéis, firmes, em pé, contra tudo aquilo que tenta tirar a gente da posição que o Senhor quer que a gente esteja. Então, contra o vento e a tempestade, mantenha-se firme. Que o Senhor seja o teu fundamento, a tua rocha.
em nome de Jesus.